Número 77, Pokémon Neymar. Isso, eu já tô me perdendo. Eu Se a gente já também fez com trilha ao vivo, agora temos plateia ao vivo. É verdade. Então, tipo o Jô Soares. E aí, hoje a gente vai falar, infelizmente, do último repar, né? Tem que falar mesmo? Tem que falar. Eu sou Sabe o contra. seguinte? Bora trazer o Rodolfo pra ele falar Rodolfo. também. Hoje eu vou falar de repar, o Rodolfo O ele vai integrante menos clubista desse participar. podcast. Ele é o menos clubista. Só água hoje, sábado à noite. Não, é a cor aqui que lembra Deixa um eu só pouco ver se eu, azul. se eu botei no modo avião aqui, não? Aí vai ter que cancelar. Tá. Porra, Zé Ruela. Só isso. É só isso, calma. Ele tá querendo desviar o foco do É Paysandu. verdade. Pode falar bem do Paysandu, vou esperar aí depois eu falo. Não, pode ir. Não, vou começar o seguinte. Paysandu se classifica em cima do Remo nos pênaltis, né? Só pra dar um enredo do como que a gente O vai Remo falar sai hoje. na frente, 1x0, toma virada e nos pênaltis sai. E o Cuiabá, mais uma atuação desastrosa do time do Cuiabá, 2 expulsos. O Davidson entra no segundo tempo, é expulso. E o Goiás ganha de 2x0 e se classifica pra final. E a final da Copa Verde é entre Vai ser em maio, né? Paysandu e Goiás. Segundo jogo eu sei que é início de maio. E a gente vai falar Que vai ser em do Goiás. sorteio da Copa do Brasil no final também, né? Hoje Sim. esse seria o enredo, né? Exatamente. A gente vai dar uma palpitômetro logo quem vai passar na Copa do Brasil, É justo. né? Vamos lá, o Remo foi o seguinte. 2 jogos, né? São 4 tempos. O Remo foi bem no primeiro tempo do primeiro jogo, no segundo tempo do segundo jogo, no primeiro tempo do segundo jogo e no último tempo que era pra definir a classificação, ele voltou a tudo normal. Mas porque ele cometeu o mesmo erro que ele fez no início do segundo tempo do primeiro jogo. Que foi quando o Paysandu começou a marcar em alta no segundo jogo e não conseguiu fazer nada. O Remo segurou aquele placar. Só que agora o Paysandu foi pro que o Paysandu tem diante do Remo. Você é um... Bola na área. Não, mas é uma coisa que o Rodolfo, inclusive, falou bastante. O Paysandu não consegue trocar passe, então joga a porra da bola pra dentro da área. Ele pegou esse momento que o Remo aceita o resultado, que eu até elogiava que era uma das coisas que eu gostava desse Remo, que é não aceitar 1x0, e o Paysandu foi lá, empatou, aí o Remo ficou apático diante desse empate, e o Paysandu foi lá e fez mais um, cara. Da feita que o Paysandu virou, eu já virei, tem. Não, Se for quando pra o time- pênalti isso, O não Paysandu ele é tão ruim que no último lance o Remo ainda poderia ter se classificado. Com um passe que... Tem gente criticando o Thiago Coelho, que é o goleiro do Paysandu, mas ele não errou nada. Nem Não, nos ele 2 fez- clássicos. ele fez O uma boa Muriqui partida. cavou num gol É, que não dava não pra dava pegar. pra pegar e o outro No ele ainda primeiro jogo, defendeu, mas é. a bola entrou no primeiro É, jogo, no né? primeiro Pegou jogo. ele assim, mas... Mas assim, não tem o que criticar o Thiago Coelho de fato. Eu vi muito torcedor do Paysandu criticando, mas ele não tem. São 3 destaques do Paysandu que eu diria, que foi o Thiago Coelho, porque sem ele, provavelmente o Remo teria feito uns 3 já no primeiro tempo. É importante ter Nesse um No jogo, segundo né? jogo, né? Que na verdade o Pablo Roberto perde um gol de cara, né? O Thiago O Coelho Mario, o Super Mario, ele guardou, a única que ele teve, a única chance que ele teve todos Dos os dois jogos jogos, né? foi essa. E ele guardou. E o Fernando Gabriel, que mesmo bichado, né? Ele só tinha condições de jogar 20 minutos, segundo o Márcio Fernandes. Sim. E ele guardou, pai. Foi isso. ele é assim. Naquele lance, Sobrou no pé dele. naquele lance, inclusive, do segundo jogo, do segundo gol do Paysandu, eu falei pro Rodolfo o seguinte. Falei que o Vinícius estava muito mal posicionado. E aí a gente até conversou e falou assim, não, mas aí o chute foi muito bem colocado, não sei o quê. Mas o Vinícius, a bola, ela tá quase centralizada, né? Ele já chuta, tipo, um pouco mais pro lado direito, né? Mas o Vinícius tá colado quase na trave. Como tu falou, quando o Bruno Alves ajeitou, ele tinha que já vinha Dá acompanhando. 2 passos, já vinha já tinha que dar acompanhando. 2 passos. Porque a bola entrou pra área, ele ficou lá ainda na Marcando colado o primeiro na- pau, na parece trave. quando vai cobrar o escanteio que ele fala pro zagueiro, fica aqui no primeiro Sim. pau, ele tava assim. Aí na hora que o Bruno Alves jogou pra trás, ele continuou quase tocando na trave aqui. Aí, Não tem como, ele já de tá primeira. lento, do jeito que ele já tá lento. Tanto que o chute não foi aquele chute violento, né? Foi um Não. chute colocado, mas só que com o peito no pé, só pra acertar o gol de fato, né? Que ele dá aquela quedinha Tem no muito final. remista que ainda não consegue aceitar isso, né? Que o Vinícius já... Não, o Vinícius Não, já Cara, tem mas desde a desde- Série Ele é B. ídolo, ele é Desde o ano ídolo de passado. Desde a fato. Série B ele já era pra... De fato ele é ídolo, mas... E o reserva dele não é ruim. Não, é Não bom é- goleiro, na verdade. É. O Zé Carlos, né? Eu esqueci o Ele nome entrou, dele. Acho toda que vez é que ele Carlos. entrou, ele... Na série, no final Na da reta, série... na reta final da Série C ele entrou. Na com reta os final da jogadores- Série Ele jogou C. contra a Tuna agora também, né? Foi, Tem aquele jogou jogo contra a que Tuna Ele é um agora. bom goleiro, ele é um bom Goleiro. goleiro. Ele é um bom goleiro e outra. O Remo quase não se classifica na Série C no ano passado por conta do Vinícius, das falhas do Vinícius. Só que o torcedor bicolor vai lembrar aí de um reserva que tinha um Marcão Milanese. Que ele era um bom goleiro, um bom reserva, mas quando o Emerson saiu e ele assumiu a titularidade, aí foi outra Tem conversa. goleiro que Que treina, é o que né, pode, cara? tem que esperar pra ver o que vai acontecer com esse Zé Carlos. É, mas É. precisa se desligar um pouco do Vinícius. É, também. de Existe fato. uma gratidão pelo que o Vinícius fez, mas, cara,
passou do tempo já. Mesmo quando ele surgiu no auge dele no Remo, ele já era um goleiro de mais idade. A gente sabia que não ia durar pra sempre. Então acho que já tá na hora de ficar alternando mais. Ele chegou no Remo na idade que um bom goleiro... que o auge, né? É o auge de um bom goleiro. É o auge de um bom goleiro, porque o que ele salvou o Remo, a gratidão, ela é... 2 ela acessos na conta dele. A gratidão, ela não é eterna, ela tem um limite, né? E é bom que fique assim, que é pra ficar Pra ele só não sair lembrança boa queimada também, né? Ficar só Porque lembrança assim, boa. já tem lembrança ruim, né? Reparo Porque ano passado na Série C. A Série C, de fato, do Remo foi aquele... O reparo... Mas tiveram teve 3 jogos um- seguidos com falhas Foi. grotescas. Teve um que ele dele, fez assim. literalmente um gol contra. Foi num repasse, se não me engano. Que Ele a bola empurrou foi a bola cruzada, pro- a bola não ia entrar, a bola ia passar reto na Ele cruzamento empurrou a da bola área. O jogo antes Ele desse, o Remo literalmente pegou o pior time da Série C fora de casa. Não Perdeu. Foi Perdeu. perdeu com falha bizonha Uhum. dele. Que é um chute, que foi um chute do meio da rua, assim, perto, assim, ele a bola passa. Não, esse foi no Bay não, mas teve um fora que acho que ele tocou a bola pro atacante. Enfim, foram três jogos que ele já mostrava que não... E aí o jogo vai pros Não é pênaltis, mais. depois de 2x1, né? E aí... Incrivelmente, o Vinícius, nas 3 primeiras cobranças, ele vai na bola em toda a cobrança. Mas como eu ainda comentei com o Rodolfo, o seguinte, o Vinícius vai pegar um pênalti. E ele pegou 2, né? Não, Pegou pegou só só um. um do Fernando Gabriel, né? Que Ele eu sabia. pegou o Deltinho ainda. Tocou nele É, o tocou Deltinho. nele, mas Só não- que... As 3 primeiras cobranças que ele não agarra, ele vai no canto da bola. A terceira, ele chega a tocar nela. Aí o Muriqui perde o pênalti pro Remo, bate na trave, agora o pênalti do Rogério é um absurdo, né? Não, Pedro, quando ele saiu correndo aquele jeito, ih, Não, é como eu tinha comentado com o Rodolfo, como é que coloca o cara pra bater só porque, digamos assim, Tem jogou nome, Série A, tem nome, veio do não sei o Pumas quê, do México. E aí tu jogou com assim, aí eu comentei com o Rodolfo, nunca bateu pênalti no São Paulo, por onde ele jogou? passou... Vitória, acho que ele jogou no Vitória, né? Não, esporte. Jogou no Sport, por onde ele passou nunca bateu pênalti, aí no Remo ele vai bater pênalti. Decisivo ainda, É. né? Porque foi o... Aí assim, acabou ele sendo quis decisivo. colocar forte e colocou lá na arquibancada, na cadeira, agora jogou- atrás do gol tem cadeira, né? tem. E Então- esse aí, pra jogar no Remo, vai ter que suar agora. E ele tá Porque grande, a torcida já... E ele tá grande, porque ele é um jogador mais leve, né? E aí, por ele ser um jogador mais leve, normalmente a velocidade é o que ele normalmente tem de melhor. E é o que tá faltando nele, né? Exatamente. Mas aí o Paysandu passa, vai pegar o Goiás. Eu acho que... A gente tinha comentado até quando a gente estava falando do primeiro jogo, eu acho que o Goiás é uma opção melhor, que eu acho que quando for a final, o jogo decisivo é em Goiás, porque é pelo ranking da CBF, né, que determina. Eu acho que o Goiás vai estar muito preocupado com o brasileiro. Não acho que ele tem um time para fazer um brasileiro logo de cara tão bom, que não vejo a Copa Verde sendo uma prioridade pro Goiás. Então, o Goiás passando, acho que tanto para Remo quanto para Paysandu era a melhor opção do que Cuiabá, como é um time de empresário, ele pode priorizar esse título para dar um peso, entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o o Goiás foi eliminado pelo Águia de Marabá na Copa do Brasil. É verdade. Com os pênaltis infinitos, né? com os 14-13. Só que uma observação, torcida do Paysandu, pra não se iludir também, que falta muita coisa, né? classificou, mas o que a gente vê, o futebol, não existe futebol no time Não, do não, Paysandu. o futebol- Criação não existe, criação. A gente Mas pode ser uma virada de chave, Sim. né? Eu já vi muito Repar, Remo, mudar, Paysandu mudar ganhou a um identidade repar, do dá time, esse né? fôlego, do nada né? parece que o time Tá. engata aí uma terceira. E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que dependendo de quando sair as datas assim, a gente vai ter uma noção melhor assim de... Já saíram as datas, né? Da final, Só em maio. Uma é final de abril e a outra início de maio. por exemplo, o Goiás, tanto o Goiás quanto o Cuiabá, ambos estavam fora da Copa do Brasil. Então eles já não iam ter esse calendário da Copa do Brasil. Então talvez eles acabem... Se fosse agora, já É. seria bem complicado. Já, mas que já vai ser, mesmo sendo lá no final do mês. Mas, Sim. Mas com aí o Goiás focado no Brasileirão, pode ser que o Mas Paysandu eu lembro tenha de um uma pouco mais coisa chance. que eu disse no primeiro repar. Eu acho que foi o Robertinho que disse. Quem tá melhor sempre leva o farelo. Repar geralmente tem essa. Tinha ano que o Paysandu tava voando, o Remo uma merda, o Remo ganhava. Caralho. E esse negócio de 100% aí, eu já fui com 100%. E eu ainda tá 100% o Remo, né? Só que no Paraense, no né? Paraense, no Paraense, né? Na Mas- Copa do Brasil, na Copa Verde, o Remo foi eliminado. Mas foi isso. Copa Verde agora, só daqui a um mês, né? Exato. Vamos lá, agora vamos falar dos confrontos da Copa do Brasil, né? Tivemos Bora lá, sorteiozinho aí, né? palpitômetro, né? Brasil's Cup. É. Curitiba Sport Recife. Eu arrisco dizer que o esporte passa, hein? E o Sport tá bem, né? A temporada do Sport começou boa. Teve um monte de gente atrás do jogador deles lá, que eu tô esquecendo o nome agora. Que muita gente foi atrás e segurou até o momento, né? Sport Série B subiu ano passado. Não, Não, tá na Série Série B. B. Quase, Série B quase subiu, né? E o Eu- Curitiba, eu foi, eu vou de acho que Sport. é. Curitiba foi eliminado pelo Cascavel no Paranaense também. Importante Então, lembrar. esporte. Cruzeiro e Náutico. Camisa aí, né? Cruzeiro. Mas Cruzeiro Também tá acho que eu vou no jogando nada. Cruzeiro. Cruzeiro, Não acho tá que jogando Cruzeiro nada, também. mas... Mas é o Cruzeiro Náutico também. também, pelo amor de Deus, né? Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas.
Coitado do Galão Brasil da de Pelotas. massa, galão da massa. Galão da massa é. Só que o Pelotas, ele sempre dá uma Lá, né? beliscada É lá porque no lá, Gauchão, lá, né? na verdade, lá ele é muito forte É. no estádio dele, né? Mas Dentro acho de que casa, Mas não dá, com o Atlético Galo não Mineiro. dá. Super Grêmio e ABC. Grêmio, né? Luizito vai fazer uns 7 de novo. Artilheiro da O Copa do Brasil ABC desse tirou o ano. Vasco, né? E o Renato mas Gaúcho aí- doido pra ganhar uma Copa, né? Mas esse Vasco... O Vasco jogou ontem contra o Atlético. Atlético lá Pelo de amor, Minas, fez um Sassá amistoso meteu ontem. 2, Sassá. Sassá fez 2, foi 3x0 pro Atlético, mano. Caramba. Internacional CSA. É Inter, né? Acho que o Inter. Acho Inter que nem o foi pra Se final, Internacional não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que não tá, não vai ganhar o Inter. Atlético, Fala, mano, bom dia, cara. É. Atlético Paranaense e CRB. Atlético Paranaense, bem mais estruturado, mais organizado. CRB só tira o Palmeiras. Fortaleza e Águia de Marabá. Olha o Águia aí, hein? Cara, o Fortaleza vem mordido, né? Não ganhou um clássico esse ano do Ceará. E o Ceará que tá na Série B, o Fortaleza não passou na Libertadores e ficou na então. Sul-Americana. Então, O que dá uma quebrada no ânimo, né? Porque porque aí o Fortaleza trabalho é- do Voivoda vai ser questionado, porque no ano passado tinha o lance de ser a Libertadores, agora já não tá, então... Só qual é a que, desculpa, olha, né? só uma observaçãozinha aí, o presidente do Fortaleza falou que se arrependeu até de ter não focado tanto no brasileiro, né? Porque se cabe uma Série B, que foi o que aconteceu com o Ceará, né? E, palavra do presidente. Mas aí acho que é Fortaleza. O Águia já fez o que tinha que fazer, que ele eliminou. Botafogo e É. Ipiranga. Ipiranga passa, hein? Vai, Eu vai vou no ter, Ipiranga. tem que ter uma zebra, É, eu acho é, que aí acho tem que cara é. de Eu acho que zebra. aqui tem Bora cara de botar o zebra. Ipiranga É passando. porque o Ipiranga quase tira o Grêmio, É. né? Na semifinal do Gaúcho, foi pros pênaltis com o Grêmio, ganhou 2x1 primeiro, perdeu o segundo de 2x1, então... E o O Botafogo Ipiranga é sempre o tá na Botafogo, Série né? C, Série B, É. ele sempre vai bem na Série C, que não acontece com repara, né? Bahia e Volta Redonda. O Bahia tá numa draga danada, né? O Bahia tem mais Mas, time, mas ele oscila muito. Esse né? Volta Esse é o Redonda, que é problema. aquele Volta Redonda que foi de 7x0 do Fluminense, E né? já teve, perder uns jogadores também, É, que né? provavelmente Não, não mas sabe. ele, embora o 7x0, ele fez um bom campeonato carioca, né? América Mineiro e Nova Iguaçu, né? O Coelhão da Massa tá bem. Ah, América Mineiro, acho que o América Mineiro O tem Coelho, quase o América Mineiro tá 7 jogos ganhando direto do Cruzeiro no passe. É verdade. Em não sei quantos jogos, só ganhou 1 ou 2 do Cruzeiro, não foi? Não, Alguma os estimativa? últimos 7 jogos foram 7 vitórias do América Mineiro. Não foi nem empate, foi 7 vitórias. O América Mineiro tem trabalho lá, né? Tem um projeto. tem- Aqui eu acho que o próximo é outra zebra que eu apostaria. São Paulo e Ituano. Do jeito que o o São Ituano- Paulo é em Copa do Brasil. Só que o Ituano perdeu jogadores, É, né? isso que é uma coisa, é o Ituano que eliminou o Corinthians lá, né? E esse Ituano quer pegar Que o São Paulo. inclusive o São Paulo pegou o jogador do Ituano, foi no Raí. Água Santa. É, foi Era o do Rai Ituano. Ramos. Rai Ramos, que lateral direito, fez o gol no lá. Corinthians. Só que eu acho que os 2 jogos aí já é difícil pro Ituano. É. Depende de como o São Paulo vai estar É. né, no jogo. Santos e Botafogo de São Paulo. Grandes chances do Botafogo de Eu Ribeirão também Preto acho que tem passar. cara hein? de zebra aí. O Santos tá uma draga esse ano, cara. Aqui também é zebra, hein? Palmeiras e Tombense. Será que vai tombar? Palmeiras gosta de sair, né, na Copa do Brasil, né? É, mas eu acho que mas não tem como. Ainda não é. Se Trabalho como. sólido se ele do Abel. palmeirar que nem a gente fala. Aqui eu acho que tem não é jogo. agora. Tem jogo aqui. Já até sei. É. Corinthians e Remo. Sabia. Não, depende muito também Depende do muito Corinthians. da- Corinthians Se o tá Corinthians já estiver naquela fase que o técnico tá bambeando, né? Só quer uma desculpinha. Segundo ali. o Duílio, né, o presidente do Corinthians, ele tá fazendo uma gestão sem título, mas com responsabilidade financeira É o Bandeira de Melo do e Corinthians. diminuiu 0,2% a dívida Da de 1 dívida. bilhão. Não, esse Corinthians aí, ele tem um bom time, né? Não, mas o não negócio tem. do Corinthians não é... tem. É, se o Renato Augusto jogar, vai ser 4x0 É. na ida e 3x0 É, na não, volta. não tem como. Ah, o assim, Remo vai jogar o primeiro jogo aqui, né? É, o favorito é o Corinthians, não tem como a gente discutir isso. Favorito, a gente tá falando de favorito, né? Agora aqui tem jogo também, Fluminense e Paysandu. Tem jogo pro Fluminense, né? Tem. o Pro Dinizinho, Fluminense. Mas aí até lá eu acho que o Paysandu vai estar. É, mas o Marcelo pode estar voando também até lá, né? A gente fala isso, chega lá, né? O Paysandu geralmente faz bons jogos quando pega esse time de lá, mas quando é aqui. E pra finalizar, Flamengo e Maringá, né? Coitado do Maringá, né? Caramba, mano, nem o Maringá acredita, acho. Nem o torcedor do Maringá, mano. Eu queria Flamengo e Remo. Eu queria algum time. Palmeiras e Remo eu Eu, queria. eu queria que o Pra Remo eu tivesse torcer pro pego o Palmeiras. Santos. Era uma Era o que eu grande queria. possibilidade. Não, mas o E Santos o tava- Paysandu pegava o Ou um Botafogo. Botafogo, Não, mas Botafogo o também. O né? Santos tava no mesmo pote do. É verdade. Do. Não. Não. Tava no primeiro pote. Podia pegar um Tem um Santos, ranking, né? Bahia, Botafogo. Botafogo. Mas Mas aí aí não deu, foi né? ingrato o sorteio. Foi injusto.
A quem Meteu interessa porra Só falar em dessa que voz. Fluminense. a gente tá falando de favoritismo, mas a Copa do Brasil já aprontou muito, É, né? a Copa do Brasil, na verdade, esse ano, ela já teve mais zebra no nível que era antes dos times Vamos da lá, Libertadores digamos entrarem. assim, Já saiu o Vasco quem pegou o pior? O Remo ou o Paysandu? daqui. Paysandu, com certeza, porque o Fluminense tá Paysandu, concordo. voando. Então, Fluminense tá bem digamos mais assim, organizado que o Corinthians. que o Remo tem 1% e o Paysandu tem 0,5% de passar. Sim. Mais ou menos É, isso. por aí. Porque são 2 jogos, né? E com um jogo dá pra te arriscar qualquer coisa, né? O É porque assim, treinador se o Remo faz uma fechar, o estratégia. time do Corinthians tem tanta aquela dificuldade de criação, né? Existe possibilidade. Agora, mesmo o Paysandu fechando, o time do Fluminense, ele cria muito, né? Cria tipo, e se muito. fechar, uma hora vai martelar, que esse time do Fluminense é o cano. E vai ter Marcelo já até lá. então. O Marcelo, Cano, Ganso, Pode já Tá, chegar campeão Arias. carioca, né? Arias, né? A zaga é muito boa. Aí o Boca Negra não aguenta lá atrás. E o Thiago Coelho só buscando a bola só, né, na só rede. se ele incorporar aí um... Tem um dia inspirado. É, Manuel mas, Neuer. mas aí num jogo, aí de 2 jogos fazer isso é muito difícil. É, isso é verdade. Então é isso, né? Por hoje é só isso. Se inscreva no nosso canal aí, por favor, dê o like. Nas Não- redes sociais aqui embaixo é, também. Não paga nada, tá? É de graça. E faça isso e espalhe pros amigos também. Por favor. E aí, o nosso próximo vídeo é na segunda-feira, a gente vai falar sobre o sorteio da Libertadores. Sim, que já começa na semana que vem, É, né? Os e times Premier brasileiros League também. E É graças verdade. a Deus acabou a data FIFA, né? Amém. Acabou. Chatice sem fim. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.